Adeus, ano velho. Feliz ano novo. É assim a música, eu acho, né? Bom, se não for também não tem problema. Bom, pessoal, 2022 chegou ao fim. Muita coisa rolou nesse ano. E eu tô aqui para trazer a retrospectiva do que aconteceu de mais importante no mundo dos investimentos nesse ano. Então vamos ver o que mais rendeu, se foi bom ou não, que investimento que se surpreendeu, o que deu ruim. Vem comigo, a gente vai fazer aquela retrospectiva, porque se tem uma coisa que é bom também no final de ano, é a retrospectiva, relembrar o que aconteceu durante o ano. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de finanças e investimentos, tá? Então já chega deixando o like aí, não se esquece que eu tô em ritmo de final de ano aqui, a gente tá a milhão, tá? Vamos dar uma olhadinha esse ano então, né, no que aconteceu de melhor em 2022 e de pior também. Então, puxei algumas informações aqui pra gente ver renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, né, dólar, essas coisas todas. Vamos ver como que foi o desempenho, né, desses diversos tipos de investimento, de classe de investimento também, durante o ano de 2022, porque é bom pra gente relembrar, né, mas também pra gente prestar atenção em algumas coisas que, olhando esse histórico, né, desse ano, a gente consegue também pegar alguns conceitos importantes. Sem enrolação, já deixa o like, se inscreve no canal, deu um trabalho para pegar essas informações aqui, tá? Mas eu fiz com muito carinho. Não vou falar que fiz com uma equipe, porque a equipe sou eu mesmo, tá? Inclusive eu tava falando meio aleatório aqui, como se tivesse algum editor, mas não tem, tá? Então, deu um trabalhinho, mas ficou muito legal trazer algumas informações para vocês. Vou usar o note aqui de apoio. Então já deixa o like, se inscreve, já compartilha aquele amigo, aquela amiga também que já investe, que não investe, mas pô, vamos ter a retrospectiva aí que pode, quem sabe, dar uma ideia para começar a investir. Também me segue lá no Instagram, tá? @Felipe Gazeta, sem eu, tá passando na tela para vocês. Muito conteúdo interessante, caixinha de pergunta, interação, vocês sabem, eu sempre repito isso, mas é porque é um outro tipo de conteúdo que vai ajudar você também. Às vezes você tá todo dia ali, né, pela rede social, e eu te passo uma notícia, eu te passo uma dica, eu passo um conceito, respondo uma pergunta sua, respondo sua mensagem, vem comigo. Então, 2022 chegou ao fim, você investiu, não sei, mas o que eu sei é 2023 a gente vai colocar muita coisa em prática, vai ter muitos projetos, então chega perto de mim, me segue aí, acompanha eu, porque vai ter muito projeto para você de fato começar a mudar a sua vida financeira, tá? Quando eu falo isso aqui, não é aquele papo de ficar milionário, começar mais, é você começar a pensar o que é mais importante, organização financeira, começar a comprar uma grana, investir, se você já só investir em renda fixa, começar em renda variável e assim por diante. Então, eu estou pronto a te ajudar nesse ano que vai entrar aí, como eu te ajudei nesse ano que já passou, tá? Mas dessa vez com mais vontade, sempre com mais vontade, porque eu acredito muito que a educação financeira transforma a vida das pessoas. E você, se colocar em prática, vai ver isso acontecer também. Bom, a gente vai começar pela renda fixa, que é a mais simples, né, e a mais utilizada também pelos investidores. Vamos ver como é que foi o desempenho. Para a gente medir um pouco esse termômetro, né, de como que foi o desempenho, a gente tem que olhar para a taxa Selic, que é a taxa de juros básica do país. Vocês estão vendo aí que a gente começou o ano com uma taxa aí um pouquinho mais de 9%, e a gente está fechando o ano, né, com uma taxa Selic a 13,75%. Então, teve mais uma evolução, não tão grande como a gente viu, né, no ano de 2021, para eu não confundir aqui, tá? Não falando no passado, você está assistindo esse vídeo em 2023. Mas enfim, teve essa pequena evolução aí, a gente bateu mais de 13%, tá? E também é interessante eu falar para vocês que vocês percebem que a taxa ela vai mudando, né, durante o ano. Então, eu não poderia chegar aqui e falar assim, ó, em 2022 a taxa Selic, né, todo investimento que tem a ver com a taxa Selic rendeu 13,75. Não posso, porque no começo do ano estava 9,25, depois foi para 10, depois foi para 11. Então, o acumulado no ano, se eu pegar toda a taxa aí, né, transformar certinho ali, questão de dias e mês, eu vou ter um acumulado no ano de 12,30%. Então, já anota aí, em 2022, qualquer coisa que rendeu a taxa Selic ou 100% do CDI, porque o CDI é praticamente a mesma coisa da Selic, em questão de números, tá? Rendeu 12,30% ao ano. Uma baita rentabilidade, a gente considerar que não tem que fazer nada, tá? Os investimentos mais simples aí, aquele CDB, o Tesouro Selic, no ano rendeu 12,30%. Para vocês terem uma ideia, só comparar, eu vou fazer o máximo de rapidez, porque eu odeio falar sobre isso, mas a poupança rendeu em 2022 7,9%, tá? Então, olha só essa diferença. Quando a gente olha para a poupança 7,9% e eu olho para o 100% do CDI ou o Tesouro Selic 12,30%, olha o quanto que você teve de rentabilidade a mais. Para você que me seguiu durante o ano e você viu eu falar incansavelmente que tira o dinheiro da poupança e coloca pelo menos no CDB que paga 100% do CDI ou Tesouro Selic, você vai ganhar muito mais e você ganhou muito mais. Para a gente fechar esse universo de renda fixa, eu vou trazer também a inflação para vocês, tá? A gente não está 100% fechado porque dezembro sai divulgado em janeiro, mas a estimativa aí hoje a gente tem acumulado no ano 5,13, nos últimos 12 meses tem 5,90, é bem provável que a gente feche o ano de 2022 com uma inflação aí de quase 6%, tá, no ano. É uma evolução porque em 2021 foi mais de 10%, então teve alguns meses de deflação, teve
uma chegada, né? Justamente por ter dado uma diminuída essa inflação, que a Selic não disparou ainda mais, tá? Porque tem uma correlação muito forte aqui com política monetária e tudo mais. Então, você que deixou o dinheiro na poupança ganhou muito pouco acima da inflação esse ano, né? Praticamente 1,9. Agora, você que deixou o dinheiro no 100% CDI no mínimo, que teve 12,30, você já ganhou, né, praticamente o dobro da inflação, tá? Ou melhor dizendo, você teve um rendimento, né, do dobro da inflação, 6% a mais aí que a inflação, mais ou menos, não é bem exata a conta, mas só para vocês terem uma noção. Bom, vamos falar de renda variável agora, começando pelas ações, e aqui a gente tem muitas coisas para falar, tá? Primeiro eu quero mostrar para vocês o índice MOR, né, o principal índice das ações, que é o Ibovespa, está aparecendo na tela para vocês aí, e por incrível que pareça, eu peguei aí no máximo, né, que eu pude pegar, que é 23 de dezembro, não vou pegar a última semana, mas a tendência é que a gente feche com uma alta do Ibovespa. Então, no ano, o Ibovespa rendeu aí 5,56%, tá, nesse gráfico que vocês estão vendo, ele valorizou desde janeiro desse ano, né, até finalzinho de dezembro aí. É uma boa rentabilidade? Nem de longe, mas a renda variável é assim mesmo, em um ano acontecem muitas coisas, como vocês podem ver no gráfico, esse ano para a renda variável tomou muita pancada, teve conflito, Ucrânia e Rússia, depois teve eleição, depois teve quase um Covid de novo, aí barril de petróleo estourando, tá muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. A inflação nos Estados Unidos que também ajuda muito a ter essa estabilidade, a gente vai ver depois, daqui a pouco, já as bolsas norte-americanas, mas enfim, o Ibovespa tende a fechar positivo no ano, vocês veem aí que principalmente ali entre junho e setembro teve aquela queda muito interessante, depois deu uma normalizada, tá? Mas, como eu sempre falo, o índice Ibovespa, ele é um índice que mede a maioria das empresas que estão na bolsa, ou melhor, as maiores empresas, a média. Significa que todas as ações no ano subiram? Não. Significa que todas caíram? Não. Então, primeiro ponto, você entender que o Ibovespa é um índice genérico, tá? Com mais de 90 empresas, que ele mede como que está a bolsa brasileira. Na média ele fala, ó, tá subindo, tá caindo, tá? Vamos falar agora só para você ter uma noção. Peguei aqui algumas empresas que valorizaram muito e outras que desvalorizaram muito, tá? E isso vai ser interessante porque depois eu quero que você responda aí nos comentários, tá? Deixa nos comentários se você investiu em alguma dessas empresas, tá? Vamos falar primeiro de coisa boa. Então eu peguei aqui as 4 empresas que até 23 de dezembro aí eram as que mais tinham valorizado, tá? Não tá em ordem aqui, mas só para vocês entenderem. A gente tem a BB Seguridade, que é uma empresa aí de seguros, tá? E atrelada ao Banco do Brasil, que acumula uma alta de 63% no ano, tá? É uma ótima valorização, tá? Só nesse ano, pessoal, só em 2022. Depois a gente teve a Cielo, que eu acho que vai encabeçar aí, não teve acho que nenhuma outra ação que valorizou mais que ela, porque no ano ela está acumulando 136%, mais de 136%, tá? Cielo, aquela da maquininha mesmo que você conhece, tá? Vamos ver mais uma, tem a Impera Pharma também, né, do setor farmacêutico, subiu mais de 63% no ano, a empresa subiu bastante. Depois tem a PRio, né, que é a PetroRio, uma empresa petrolífera, não é do mesmo tamanho nem de longe da Petrobras, mas aí subiu mais de 74% no ano. Então essas foram as que mais subiram. Comenta aí se você investiu em alguma. Lembrando que eu estou considerando aqui só, né, o preço da ação mesmo, né? Não considerei pagamento de dividendos, essa coisa toda. Por outro lado, como nem tudo na vida, né, como nem tudo são flores, como diriam, né, aquele velho e bom ditado, vamos dar uma olhadinha aí nas que mais desvalorizaram, tá? Vamos lá. Puxando a lista aí, eu tenho a B2W, tá? Que é a loja americana, um outro grupo que criou, mas é a empresa de varejo. Tem várias no grupo ali, mas a principal são as lojas americanas, que acumulam uma queda aí de 70%, pessoal. Olha que doideira, mais de 70% desvalorizou. Depois tem a empresa CVC Brasil, empresa de turismo, também caiu aí mais de 60%, tá? 63% de desvalorização durante o ano. Depois tem a IRB Brasil, uma empresa de resseguro, mas essa daqui, pelo amor de Deus, essa daqui, para ela ser ruim, ela tem que melhorar muito, tá? Caiu mais de 70% no ano. E também tem a Médios, tá? Que é uma empresa que mexe com transação financeira, né? Intermediação de pagamento, etc, tá? Caiu mais de 58% no ano, então sofreu pra caramba, tá? Então, comenta aí se você investiu em uma dessas. Eu só quero mostrar para vocês uma coisa, pessoal, que é assim, ó. Perceba que a regra quando você vai investir em ações, por isso que você tem que saber o máximo, né? Tentar buscar o máximo de conhecimento e analisar a empresa, por quê? O segredo não é você pegar as que mais valorizaram, mas é você evitar as que mais desvalorizaram. Por quê? Porque quando a gente trata de investimentos, né, tem uma frase muito icônica do Buffett que ele fala: primeira regra, não perder dinheiro, tá? Ou nunca perder dinheiro e assim por diante. Significa que você não vai perder? Não, mas você tem que evitar perder, porque se eu pego uma empresa dessa, ó, vou pegar como exemplo aí, por exemplo, vou pegar a primeira, é a Lojas Americanas, tá? Que caiu 70%. Então, lá no começo do ano, a ação quase, né, custava R$30, 30 e pouquinho, e aí tá 9,18. Olha que doideira, ela caiu 70%.
Agora, para ela voltar a valer, né, para ela voltar a custar R$30, ela tem que valorizar muito mais do que 70%. Porque se eu pegar aí, ó, vou fazer com vocês aqui para vocês verem. Se eu pegar o 9,18 que tem hoje e falar assim, ah, então beleza, então ela caiu 70%, agora para mim recuperar ela precisa valorizar 70%. Não, porque se ela valorizar 70%, ela chega a R$15. Tá muito longe dos 30. Então o segredo é, quanto menos cai, você recupera mais rápido e aí você começa a ter lucro. Se você tem uma queda muito grande, né, é muito mais do que o dobro. Por exemplo, se um negócio cai 50%, ele tem que valorizar 100% só para recuperar. Então se eu tenho uma ação que custa 50, ela cai 50% e cai para 25%, depois eu preciso de uma valorização de 100%, ou seja, dobrar de 25 para 50%, para ela só empatar com o que eu já tinha. Então olha que doideira. Se prevenir das grandes quedas é o essencial numa carteira diversificada. Por isso que a gente fala comprar vários ativos, várias classes e também, né, diversificar ali, sempre fazendo o balanceamento para você evitar perder o máximo. Bom, vamos falar um pouquinho agora de fundos imobiliários, que é uma outra classe de ativos também que a gente gosta muito de investir, tá? Vai aparecer na tela para vocês o IFIX, que parecido com o Ibovespa, ele é um índice que também mede os maiores fundos imobiliários aí, que tem uma alta aí de 1,1% no ano, tá? Presta atenção, a gente olha muito para isso daí, é um índice que também só mede o preço da cota, né, a valorização ou desvalorização do preço da cota, não está considerando, por exemplo, os dividendos que você vai receber. Então você não pode só olhar assim, a bolsa rendeu só 5% e os fundos imobiliários rendeu só 1%, então eu poderia deixar o Tesouro Selic que rendeu 12%. Não é bem assim, porque tem fundo imobiliário que pagou muito mais de 12% só de dividendos mensais. Então você tem que analisar caso a caso, mas só para vocês terem uma noção aí que os fundos imobiliários, né, tem uma variação menor. Ele não tem tanto potencial de valorização quanto a bolsa, mas você vê que ele varia bem menos, né? Até chegou ali depois de setembro, dá uma boa despontada, mas depois teve períodos de deflação, mexeu com os fundos de papéis e aí deu essa caída, mas só mostrando que no ano, teoricamente na média, tá? Teve essa valorização de 1%. Repito, todos os fundos subiram? Não, porque é uma média isso daí. Tem os que subiu e tem os que caiu. Tem que buscar os que mais subiram, os que mais caíram, mas não seria muito coerente, porque nas ações eu não considerei os dividendos porque é algo, né, que não é recorrente. Tem que ter um lucro, depois tem que pensar em distribuir. No fundo imobiliário tem um pagamento mais recorrente, então se eu tivesse feito essa análise eu teria que considerar outras coisas. Eu peguei alguns fundos aqui que eu invisto, por exemplo, só para vocês verem como foi a variação. Por exemplo, BCFF11, acumulado no ano, caiu quase 10%. Depois tem o HGLG, caiu quase 3%. Depois eu tenho o MXRF, subiu quase 1%, que é um dos fundos mais negociados no Brasil, bem estruturado, tá? O MXRF subiu quase 1% ao ano, tá? E depois eu tenho o REC, que caiu mais de 13%. Então, eu tenho alguns fundos que caíram legal, mas como eu sempre falo para vocês, não necessariamente está caindo é um mau investimento, porque ele continua me pagando todo mês e eu consigo comprar mais cotas num preço mais acessível, tá? Para finalizar o fundo imobiliário, eu só quero passar para vocês que a gente teve várias quedas significativas, principalmente nos fundos de papel, pessoal, que investem em títulos de renda fixa. Por quê? Começou a ter período de deflação, né? E isso aí mexe um pouco, o fundo acaba pagando um pouquinho menos de rendimento mensal e as pessoas começam a se desfazer dos investimentos e tudo mais, tá? Eu trouxe para vocês agora um negócio muito interessante, presta atenção nisso daí, vai estar na tela para vocês, ó, análise setorial. Basicamente, é uma análise ali feita pelo Itaú, tá o histórico ali embaixo, sobre um pouco, né, de todos os setores que tem dos fundos imobiliários. Você vê que tem ativos financeiros, né, escritórios, logísticos, shopping, agência, fundos de fundos e o IFIX ali. Então você vê que basicamente, né, todos estão com desempenho negativo na valorização, mas presta atenção nisso. Foca na última coluna aí que é o P sobre PVPA, né, médio, que é o quê? Preço sobre valor patrimonial médio. Olha que doideira, em todos os setores eles estão sendo negociados na média abaixo do valor patrimonial. Então é aquilo que eu falei, quando a gente tem uma queda, né, de vários setores, de vários tipos de fundos, pode ser que o fundo seja muito ruim, mas se o fundo for bem estruturado, você tem a oportunidade de comprar a cota daquele fundo por um preço menor do que o patrimônio ou por um preço menor do que você comprou antes. Então, é só para mostrar para vocês que olha como tem muitas oportunidades dentro dessa classe de fundos imobiliários, tá? O preço cai, fica mais atrativo ainda. Então, fica de olho aí que tem muito fundo imobiliário interessante para fazer aquisição. Bom, vamos dar uma passadinha rapidinho pelo dólar aí, tá na tela, ó. Então, se eu pegar aí desde 31 de dezembro ali, né, o dólar teve uma queda no ano, né, de mais de 7%, né, na última cotação aí que eu tirei o print, vai ficar um pouquinho falado porque eu tô gravando esse vídeo, né, antes da última semana do ano, então tá dando uma queda de 7% aí, tá, caindo 5,17%. Perceba que no começo ali do ano, tá, antes do primeiro semestre, mas no primeiro semestre ali, antes de junho, a gente teve uma queda muito significativa, tá? Por quê? Porque a gente teve alta da taxa Selic, teve vários fatores que colaboraram para isso,
mas depois começou o conflito de guerra e Ucrânia, mais transtornos e tudo mais, deu essa subida de novo, tá? Então, mas a gente fecha com uma pequena, né, desvalorização do dólar frente ao real, né? Ou melhor dizendo, uma pequena valorização do real frente ao dólar. Só para você ter noção, aí caiu um pouquinho. Vocês vão ver que isso afeta alguns investimentos internacionais também, que é o nosso próximo tópico aqui. Agora, nos investimentos internacionais, tá? Poderia pegar várias bolsas do mundo inteiro, mas a gente sabe que as principais são norte-americanas, né? E principalmente assim, minha filosofia de investimento, quando eu vou para o internacional, eu gosto de deixar mais concentrado aqui nas bolsas norte-americanas. Então vamos ver a primeira bolsa norte-americana, que é a S&P 500, tá? Que ali está dentro das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e você vê que no ano a gente tem uma queda significativa de quase 20%, tá? Então isso é interessante, porque aqui não está considerando o negócio do dólar não, porque eu estou olhando o índice lá da bolsa mesmo, então vai fechar o ano aí com uma queda interessante. Os Estados Unidos sofreu muito esse ano, a gente sofreu uma palavra forte, mas teve muitos impactos por conta da inflação alta que estava lá, porque a inflação não foi só aqui no Brasil, pegou lá também, e outros fatores também. Então a S&P 500 vai fechar em queda. A gente tem também a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, mais de 30% de queda, tá, pessoal? E também tem o Dow Jones lá, que é a empresa mais do setor industrial, caiu um pouco menos, tá, que deve ser empresas mais sólidas. Caiu quase 10% no ano. Então, isso daqui é para a gente ter uma noção que o desempenho da bolsa norte-americana não foi tão legal no ano, tá? E, consequentemente, os ETFs que a gente utiliza, né, para investir, né, em investimentos internacionais, porque o ETF é um fundo que replica um índice, então se você quer investir lá na S&P 500, você pode comprar um ETF aqui no Brasil que replica lá. Então, eu trouxe para vocês verem como que é muito similar. Ó, se eu pego o ETF IVVB11, que replica o S&P, no ano caiu mais de 26%. Se eu pego o outro ETF, né, que é o NASD11, que ele replica a Nasdaq, caiu mais de 30%. Então, é muito similar ao desempenho da bolsa mesmo, né, ao desempenho do índice que aquele fundo replica. A única diferença que pode ter é que o ETF, como você compra aqui no Brasil, ele também sofre um pouquinho, né, com a variação do dólar. Então, você vê que os dois ETFs, eles desvalorizaram um pouco mais, né, do que os próprios índices que eles se referem, porque tem a variação do dólar também. O que pode acontecer o contrário, porque às vezes caiu 30% o S&P 500, mas se o dólar dá essa valorizada aqui, né, em relação ao nosso real, você vai diminuir essa queda que você teve, tá? E aí, interessante também trouxe para vocês, né, um comparativo aí só para vocês verem como que é o Ibovespa em relação ao S&P 500. E aqui presta atenção, tá? Vou tirar um negócio da tela, presta atenção. Se você entender isso aqui, você vai entender, acima de tudo, a importância de você ter investimentos internacionais. Por quê? Porque aqui, olha o que vai sair na tela para você. Então, eu tenho o histórico do S&P 500 e do Bovespa no ano. O Bovespa vermelho e o S&P em azul, tá? Então, você vê que o S&P caiu quase 20% e o Bovespa subiu quase 6%. Mas, acima de tudo, olha a correlação entre eles, tá? Presta atenção na correlação. O que é correlação? Se eles, né, partem, vão para o mesmo caminho, se eles vão contrário e assim por diante. Isso significa que eles são correlacionados negativamente, ou seja, quando um sobe, o outro tende a cair e vice-versa. Então olha no gráfico como se fosse um espelho, parece que está espelhado, mas é justamente essa correlação. Por quê? Porque geralmente quando o Ibovespa valoriza aqui, a gente tem uma queda do dólar, tá? E tem uma migração de dinheiro internacional e assim por diante. Por isso é tão importante você ter um pouco de investimento internacional, além de se proteger contra o nosso moeda fraca, porque ele é muito correlativo negativamente com a Bolsa brasileira. Então, se tem uma queda muito grande da Bolsa, geralmente tem uma valorização muito grande do dólar e de investimentos internacionais. Então, você compensa isso. E lembra do que eu te falei? Porque a gente teve um desempenho ruim do S&P 500, mas historicamente ele é um excelente índice, tá? Ele sempre teve valorização muito mais que o Bovespa. Mas, dessa forma, você minimiza a sua queda e você vai subindo junto, tá? Então, olha a importância de você ter investimentos internacionais juntos. Bom, e aí só uma passadinha em criptomoedas, tá? Para falar mais especificamente do Bitcoin, porque tá aparecendo na tela aí, o Bitcoin no ano caiu mais de 67%, tá? Pelo menos quando eu tirei o print. Uma queda muito significativa. Vale lembrar que eu nem falo muito de criptoativos, mas eles são das classes, de todas as classes que a gente falou aqui, renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais, o criptoativo, né? Os criptoativos, eles são os mais voláteis, ou seja, eles variam muito. Então, olha a queda que teve muito significativa do Bitcoin. Para quem comprou no começo do ano, tá amargurando uma queda gigantesca. Para quem comprou lá atrás, ainda tá no lucro. Mas só para vocês entenderem como é volátil. E também porque sempre tem uma queda, pode ser que tenha uma oportunidade. É difícil você prever quanto que um Bitcoin pode valer, assim como eu posso prever quanto que uma ação pode valer, tá? Mas aqui, a gente sabe que, querendo ou não, a gente caminha para um mundo muito tecnológico, tá? Metaverso, escolheram tudo de tecnologia. E a tendência é que a gente vai chegar ao ponto de criptoativos, principalmente o Bitcoin, que já é uma moeda consolidada, esteja um pouco mais valorizado. Então pode fazer sentido, mas lembre-se sempre,
vai com calma, tá? Eu sempre falo que criptoativos você tem que ter, mas você tem que ter muito pouco da carteira, porque eles são muito voláteis. Então, vai comprando um pouquinho ali, se você achar interessante na sua carteira, mas no máximo 5, 10% do que você investe. Bom, pra gente fechar, peguei mais duas informações que não tem muito a ver com histórico, mas são importantes, tá? Primeiro, vocês estão vendo aí na tela que a poupança diminuiu o saldo de R$1 trilhão, tá? O que é isso? Significa que desde o começo do ano, já faz um bom tempo, a gente tinha um saldo de mais de R$1 trilhão em caderneta de poupança. E isso é uma coisa muito doida, pessoal. Quer dizer, você pensa assim, Felipe, o que tem que deixar dinheiro na poupança e tal? O que tem é que as pessoas fazem isso por falta de conhecimento, tá? E por medo de se aventurar em outros investimentos que dariam muito mais retorno. E muito mais retorno significa mais aumento de poder de compra, muito mais assim por diante. Então, a gente teve uma redução do saldo, que é muito legal, porque caiu, né, para menos de R$1 trilhão. É óbvio que é 900 e poucos bilhões, é muita coisa ainda. Mas aos poucos a gente vai convencendo, porque como eu disse no começo do vídeo, poupança 7,90, Tesouro Selic 12,30. Mesmo risco, tá? Mesmo risco. Posso mexer a qualquer momento. É uma questão de conhecimento e você não fica com preguiça, né, de deixar na poupança e levar para lá. Outra informação é que esse ano a B3 bateu mais de 5 milhões de CPFs investidores, tá? Também estamos muito longe de ser ideal, isso dá um pouco mais de 2% da nossa população total, mas é por isso que a gente faz esse trabalho levando a educação financeira a mais pessoas, para que mais pessoas despertem o interesse de investir, que cuidem melhor do dinheiro, que tirem da poupança e não precisa colocar tudo em ações, fundo imobiliário, vai diversificando, né? Mas se preocupa um pouco mais com o seu dinheiro, tá? E tenta fazer o melhor retorno possível. Eu também não poderia te agradecer você que esteve comigo esse ano aí, me acompanhando, me assistindo, dando like nos vídeos, compartilhando, comentando. Você me ajuda demais, tá? E você não só me ajuda, como ajuda outras pessoas, que você fazendo isso, você faz com que o canal cresça, chegue essa mensagem a mais pessoas, me motiva a criar mais conteúdo. Então, muito obrigado. Espero que você tenha aprendido muito comigo esse ano, porque com certeza vai aprender mais pro ano que vem, tá? Espero que você tenha feito seus investimentos. Se você ainda é uma pessoa que não consegue nem guardar dinheiro, mas você já sabe por onde começar. Você sabe que isso é importante. Quando você tiver dentro do cenário a oportunidade de guardar dinheiro e investir, você vai fazer isso. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Por estar sempre assistindo aí. E como eu disse, ano que vem ainda vai ter muito mais novas coisas. Eu ia começar a falar esse vídeo de perspectivas? Não vou, porque vai ter um vídeo específico disso, falando sobre perspectivas para 2023, tá? Então não perde por esperar. Por isso que eu falo, não é inscrito no canal? Se inscreve aí pra você não perder esse tipo de vídeo, tá? E deixa o like também. E compartilhe com um amigo. Ótimo final de ano para todos vocês aí, boas festas, vão com calma, não torra todo o dinheiro. Lembre sempre de investir um pouco, tá? Mas curtem bem, que Deus continue abençoando nós nesse ano de 2023. Muita saúde, muita paz para você e para toda a sua família. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.